Olá, nobres amigos corretores de imóveis. Aqui é a TV Cresce, canal 8, do Cresce de Brasília, onde nós temos hoje um assunto super interessante que vai tratar do contato entre a construtora e os corretores de imóveis nos imóveis de lançamento. Sejam todos bem-vindos. Se gostarem, curta a nossa página, dê sua opinião. Nós ficaremos muito felizes com a sua participação. Temos a honra e a grata satisfação de estar aqui conosco hoje, meu amigo James Paciego, que tem nos ajudado bastante nessa área de tecnologia, e nosso amigo Lander também, que vai tratar hoje de assuntos muito importantes. Por gentileza, faça a apresentação do nosso amigo, por favor. Opa, a gente está aqui com o Lander Cabral, diretor de empreendimentos, né, da consultora Vilela Carvalho. Antes de mais nada, queria te agradecer o aceite do convite, né? Isso. Já é uma pessoa com extrema experiência no mercado da construção civil. Tá à frente aí de uma consultora premium, né, que é o top de linha para mim aqui em Brasília, e a gente vai ter um papo legal. Queria te agradecer, James, pelo convite, você é um amigo de longa data, agradecer ao Arche pela oportunidade, te parabenizar por tudo que a gente conversou aqui antes. Estou muito impressionado com o trabalho do Cresce, é um trabalho não só para o corretor, mas para a sociedade, que vem bem de encontro que a gente conversa muito na consultora e das nossas preocupações. Pela conversa, eu percebi que a gente está muito alinhado nos propósitos. Como eu havia te falado, a gente tem trabalhado aqui no Cresce num conceito de fomento para o mercado imobiliário. Isso. O corretor de imóveis está presente em todos os momentos de uma construção civil, desde lá do lotezinho até o imóvel ficar usado, tudo. E se ele não tiver a qualificação suficiente para tirar essas informações, ele não vai fazer um trabalho, não vai conseguir valorizar, descrever com qualidade o produto que vocês fizeram. Sem dúvida. Eu sei que é um projeto complicado, passa por uma série de etapas em custo, em arquitetura, engenharia, e isso, se o corretor não estiver habilitado para isso, você não vai conseguir trabalhar, nem ser um profissional, ser bem remunerado, nem ter uma vida profissional profícua, longeva, e nem atender as imobiliárias, as construtoras desse mecanismo. Ele não vai sobreviver, né? Eu digo na consultora há muitos anos que nós somos dependentes do corretor. Então, desde que entrei na consultora, eu sempre criei a cultura já existia também, de ter uma relação com o corretor de muito respeito. A construtora, a incorporadora, ela precisa do trabalho do corretor. Aliás, todo mundo precisa do trabalho do corretor. É um trabalho que não vai deixar de existir nunca. E eu concordo com você, a gente tem que estar com os corretores o mais preparado possível para extrair daquele produto todo o potencial. Essa é a nossa luta semanal na consultora, para que a gente faça com que os nossos corretores consigam vender aquilo que a gente vai entregar, na sua plenitude. E com a evolução dos tempos, né, Lander? Né, o corretor precisa se qualificar cada vez mais, né? Sem dúvida. E não é só o corretor que está evoluindo, a própria construção civil também está evoluindo, né? A sociedade está evoluindo porque as necessidades mudam muito. A gente, na concepção de produto, trabalha muito na concepção. Então, a gente pega um terreno, o que nós vamos fazer? A gente tem que entender a vocação do terreno. O que o cliente hoje, que é um apartamento pequeno, o que ele quer? Ele quer academia? O que é? Isso muda, isso é dinâmico. Então, a questão da tomada para carro elétrico que a gente estava falando é uma realidade. A gente foi pioneiro nisso porque é uma realidade. O carro híbrido elétrico ele vai estar nas nossas casas. Então, a gente tem que ir sentindo e o corretor tem que ir se atualizando para ele poder vender isso, para ele poder entender o que o cliente está querendo e o que ele tem a oferecer e qual é a diferença do outro produto ali, por exemplo, do usado. Né? Comparar um prédio no Noroeste hoje com a Asa Norte são coisas totalmente distintas. Até porque a tecnologia para chegar na Asa Norte é diferente do Noroeste, né? Que no Noroeste ela vai nascer junto, né? É diferente, porque a construção vem evoluindo, a especificação vem evoluindo muito rápido. Então, o corretor tem que estar atento a entender quais são as novidades, qual que é o benefício que ele traz, por que a gente colocou aquela área de vivência, por que a gente está super especificando o subsolo, tem os nossos motivos de quem estudou. Para que nós vamos fazer aquele projeto? Para quem que a gente vai fazer? A gente tem um estudo, a gente tem um entendimento. Então, a gente precisa transferir para o corretor, porque para mim é fácil. Eu participo desde a terreno, ali, né? Mas o corretor já pega no lançamento. Então, a gente tem que transferir para ele todo esse conhecimento para que ele possa vender, assim como talvez eu fizesse. Porque eu conheço produtos, nossos arquitetos conhecem. Então, o nosso trabalho é diário, vou dizer assim, com o corretor. Um trabalho de respeito mesmo, porque a gente sabe que a gente precisa muito dessa figura. O empreendimento ele é super complexo, o lançamento, uma incorporação imobiliária é um negócio de 5 anos, às vezes, 4 anos, fora depois dos prazos de garantia.
mas o sucesso passa pela mão da venda. Então a gente precisa de respeitar e de preparar o corretor mesmo. Isso é fato. Até a ideia que a gente fala assim, a pessoa ser profissional naquilo que está fazendo. Encarar aquilo como profissão. Se você encara como profissão, você vai se qualificar o máximo possível. O maior investimento que um corretor pode fazer é na sua própria capacidade profissional. Na realidade, o corretor tem que entender que ele não vende. Ele vende o seu trabalho, é um profissional. Ele está vendendo um produto seu. Então, ele está na intermediação desse negócio, até no imóvel de terceiros. E a ponta, que é quem compra, está muito preparada. Sim, cada dia está muito preparado. A informação está aí na internet, né? Então, quando ele percebe que aquele corretor entende do assunto, domina, ele já relaxa um pouco e a venda começa a ficar mais fácil. Não estamos discutindo preço, né? Estou demonstrando o produto e as vantagens do meu produto. Então, do outro lado, tem gente muito preparada hoje em dia. Qualquer cliente hoje, seja no imóvel de médio, alto, baixo, padrão, ele está preparado, ele sabe o que quer, já pesquisou. Então, ele tem que ser bem recebido. E a necessidade de um atendimento educado, de respeito, com um sorriso no rosto, isso tudo interfere. Isso interfere. Todo mundo quer ser bem entendido pelo corretor, no salão, no barbeiro, no restaurante, onde ele passa, ele tem que ser bem entendido. Então, o processo de formação é muito amplo. Ele passa por tudo, mas principalmente pela parte técnica. Mas tem que ter empatia, né? Esse processo é muito importante. E conhecer do mercado, né? Ele tem que conhecer o concorrente, ele tem que conhecer o mercado de antigo, ele tem que saber quanto vale realmente, ele tem que saber com o apartamento ali. Tem que entender do mercado, tem que ser um especialista em preço, em especificação, ele tem que conhecer os prédios, ele tem que conhecer os corretores, né? Fazer network. É uma profissão maravilhosa. É uma profissão de muito potencial, só que tem que se preparar. É uma coisa interessante, né? Porque às vezes vem algumas pessoas de fora e falam, mas é porque é muito caro, né? Então eu preciso conhecer o meu mercado aqui para precificar por que esse valor é X. Né? Porque de repente, a gente estava até brincando aqui com o irmão dele, comprou um apartamento aí numa outra cidade aí, falei assim, de repente o apartamento que ele comprou seria um apartamento de 2 quartos aqui, ele comprou um 4 quartos lá, voltado para o mar e tudo mais. Mas é uma outra realidade. Nós recebemos uma tabela esses dias, só para efeito de elucidar. O que você compra no mundo com $1 milhão? Não sei se vocês já viram essa tabela. Não. É uma coisa interessantíssima. E o Brasil, você compra 237 metros quadrados na área mais cara de São Paulo, você compraria 17 metros quadrados só em Mônaco. Pois é. Tá? Então, você tem uma comparação. Na realidade, precificar é uma coisa muito complexa. A gente tem um curso aqui no Cresce, gratuitamente para os nossos amigos corretores, façam, não deixam de fazer, que é sobre avaliação imobiliária. Nesse curso, eles aprendem uma formatação chamada PITAM. É um parecer técnico de avaliação mercadológica. Sim. Não é precificação para garantia bancária. Certo. É outra visão. Então, nessa análise, eu vou olhar, por exemplo, o que eu tenho de concorrentes, uma tipo análise de SWOT, o que eu tenho de concorrente nesse mercado, quais são os últimos negócios que foram realizados nessa região. Eu vou verificar a idade de cada um. Existem umas tabelas que você faz de homogeneização, por idade, metro quadrado, preço médio. E eu verifico também o seguinte, se esse imóvel está inclinado, se ele tem sofre mais com o impacto de chuvas, se tem algum imóvel próximo que vai dar sombra nele, se a cidade está correndo para esse lado ou não, se próximo tem alguma escola, se ele tem uma facilidade de transportes, se tem assistência médica próxima, tudo isso faz parte de um mecanismo de mercadológico. O corretor tem essa vivência. Eu sei que você é engenheiro. Essas avaliações são feitas, por exemplo, para bancos como garantia, não entra esse mérito. Ele vai pegar o metro quadrado, a qualidade de construção, vai parar por aí. Então, às vezes, essa avaliação em garantia de um negócio não satisfaz um negócio imobiliário. Pois é. Entendeu? Então, a construtora, quando vai lançar um prédio, está seguindo a linha do metrô, a tendência é essa região para um apartamento de 2 quartos, qual o perfil que eu tenho aqui? A quadra 500 é um bom exemplo hoje. As estatísticas que nós recebemos da ADEME, em quantidade de imóveis vendidos em Brasília, o primeiro lugar que foi? Samambaia. Eles não trabalharam com valor geral, com valor de venda. Entendeu? Veja, eles trabalham com quantidade de negócios fechados. É uma análise que eu acho que é discutível aí. Para a construtora, ela quer qualidade, quer retorno financeiro. Resultado. Resultado. E investe em cima disso. E é muito dinheiro parado aí. Não? É um investimento pesado. A descoberta da vocação do negócio é... E vocação da consultora, né? Que de repente a consultora... O momento mais importante, pagar um outro público, né? O momento mais importante é a compra do terreno. Né?
Então, o entendimento do que o terreno pode. Depois da definição de produto, aí tem a grande discussão, o potencial que você vai criar dentro do imóvel, se você fazer um super produto e agregar preço, será que eu consigo vender? Tem um limite, né? Sim. Então a gente agora vai lançar um empreendimento de Águas Claras com muita área de lazer, mas esse preço obviamente não pode ser o preço de mercado. Então a gente tem que vender um pouco mais caro, mas lá eu entendo que cabe. Se não couber, vira prejuízo. Então esse equilíbrio é muito importante. Mas eu acho que de qualquer maneira você tem que partir sempre de um produto inovador e não necessariamente muito mais caro, que é o que eu falo da especificação inteligente. Você pode botar você pode fazer uma área de lazer simples, mas de muito bom gosto e barata, relativamente barata, muito mais simples. É a especificação inteligente. A especificação inteligente é quando você bota um revestimento errado, é quando você bota um revestimento muito caro na parede de um salão que não está dando notícia, não adianta. Ele não dá notícia. Você pode botar, ele pode ser caro, mas ele tem que impactar. Ele tem que impactar quem comprou, ele tem que impactar quem ele vai receber. Ele foge muito ali da onde está sendo lançado o produto, né? O equilíbrio tem que... no nosso caso, a gente sempre especifica um pouco para cima dentro daquele mercado, sempre. A gente procura sempre trabalhar a questão da especificação. Mas tem um limite dentro do mercado, porque o que vale no final, a gente trabalha por resultado. E pela manutenção e da força da marca. Então, todos os nossos negócios que a gente lança, a gente trabalha para ganhar dinheiro, para ter resultado, e para que aquele empreendimento nos proporcione a manutenção e o reforço da marca, que a gente sai dali mais forte ainda, com a carteira maior, com um público maior, com a imagem melhor. Então, são sempre esses dois objetivos. Eu acho que você falou uma coisa importante aí que chama marca. Né? Porque assim, eu como corretor de imóveis, eu trabalhei muito tempo com imóveis de lançamento. Né? Então, assim, quando você tem uma construtora que você confia, né, você põe o CRES na mesa. Né? Então, isso faz uma diferença. Eu falo direto porque olha a nossa relação. Bom, a consultora, corretor, o imobiliária. A gente precisa do corretor para ter sucesso naquele negócio. E o corretor precisa que a gente entregue o que ele prometeu. Para ele manter a carteira dele. Porque também ele vai ser questionado. Hoje o cara questiona todo mundo. Questionado, nem que seja moralmente. Você me vendeu um negócio, atrasou, não está dentro do que eu imaginava. E ao contrário, se eu entregar aquilo que você vendeu e ele ficar satisfeito, se eu conseguir atender ele, quer dizer, fazer com que minha marca saia daquele negócio com mais força ainda, você vai ganhar também. Porque no final você vai ligar para ele vai estar satisfeito, ele não vai comprar um outro imóvel de outro corretor. Não vai, James. Ele vai comprar agora só de você, porque com você ele confiou e deu certo. Então, a incorporadora e o corretor é uma mão de duas vias, total. Por isso que tem que existir respeito e tem que existir trabalho em conjunto. Eu falo isso toda semana. Esses valores agregados, qualquer segmento, inclusive da construção civil, o corretor ele tem que aprender a fazer essa leitura. Primeira coisa. Ele tem que se instruir para isso. Tem que se profissionalizar. Porque eu acho que não é certo, por exemplo, a pessoa se ficar preocupada com alguns detalhezinhos e deixar passar o mais importante, que esse bom gosto, essa estrutura, essa qualificação. Existe, por exemplo, uma análise até errada de mercado, quando você faz um cálculo assim. Eu tenho um terreno aqui que vale, sei lá, R$1 milhão, e nele tem uma casinha de 20 metros, uma casinha de retrovenda. Quando você faz uma avaliação, pega a metragem quadrada dessa casa, nossa, a casa está um absurdo, cara. Né? Com compensação, você tem uma outra enorme, um terreno ruim, essa casa está muito barata, metro quadrado. Então, se o corretor não souber fazer essa leitura, como é que ele vai valorizar o empreendimento? Olha, colocou aqui que top, essa cerâmica é a primeira linha, é moderna, tem um isolamento acústico bacana, tem um investimento especial esse prédio, a localização dele é boa, tudo. Então, isso aí que a gente tem que trabalhar. Eu estava cobrando dos nossos corretores que a gente lançou um empreendimento no Noroeste de 2 quartos um pouco menor, que é o único empreendimento com um clean car. Clean car é um espaço para lavagem de carro. Você pode lavar o carro você mesmo, aspirar, encher pneu, ou o condomínio pode terceirizar. Eu já vi isso em prédios nossos, que o condomínio contrata empresas que prestam esse serviço. Olha o conforto. Olha o conforto. Um profissional mesmo. Olha o conforto que é você ter uma empresa que presta serviço no seu prédio. Ele pega o carro e bota na sua vaga. Tem coisa para pet hoje, tem local para cachorrinho passear. Se o corretor não disser nesse prédio, assim, logo lá na largada, demonstrar que esse é o único prédio de Brasília, de 2 quartos, com um clean car, ele está perdendo o potencial de partida. É único. Até onde eu tenho conhecimento, assim, é único. Então ele tem que dizer ele tem que usar toda a força do produto, toda, na demonstração do cliente. Para isso ele precisa ser preparado por nós e por ele mesmo. Ele precisa estudar o produto.
Ele precisa pensar ele precisa ouvir a consultora e pensar como é que eu vou fazer para demonstrar que o meu produto é melhor, que o meu produto tem valor, ou que é melhor ele comprar esse produto, mesmo que às vezes não seja melhor, porque pode ter um concorrente que sobressaia. Ele tem que estar preparado e fora a questão da empatia, do atendimento, né? Vender, participar dessa comercialização desse bem aí, realmente requer uma qualificação profissional muito alta. Ponto. Vocês, dentro da construtora, quando vocês procuram o perfil de um corretor para trabalhar com vocês, quais são as dores que vocês têm? Quais são os níveis que vocês têm mais dificuldade? Não, a gente não tem um perfil. O perfil que a gente gosta é do cara leal, né? Do cara que gosta de estudar, o cara que se prepara, o cara curioso, o cara que atende bem, que recebe bem, o cara que nos representa. Se a gente está disposto a vender um produto premium, o nosso atendimento tem que ser premium. No mínimo. Esse corretor tem que vender tudo o que aquele produto proporciona. Senão, a gente está perdendo força. Então, esse corretor, que mesmo que ele não saiba, que ele não esteja preparado, mas que ele tem potencial. Acho que a palavra é isso, o cara tem que ter potencial. E potencial, ele não precisa nascer com super talento, ele precisa ser esforçado, ele precisa dedicar, ele precisa aprender, ele precisa fazer curso com vocês. Se qualificar, ele precisa ouvir podcast, ele precisa de estar atento. Ele vai evoluindo, ele precisa olhar para o colega que atende. Ele tem que olhar para o campeão de venda e falar: o que esse cara tem? Meu amigo Leandro esteve aqui em Mato Grosso, participou de um bate-papo aqui com a gente, com o pessoal de RH. Tem uma palavra dele que ele usou que eu gostei muito. Falei: corretor tem que ser ensinável, antes de qualquer coisa. Se ele não tiver vontade de aprender, acabou. Se ele já vem com a formatação, acha que está o certo, que já tem todo o conhecimento ali, já quebra a estrutura. Eu percebo também... Ele tem que ser, outra palavra legal, inconformado. Sim. Ele não pode se conformar que aquele mês não teve venda, ele tem que correr atrás o tempo todo. Eu tenho 25 anos de consultora, 25 anos de formado, trabalhei com muito corretor do meu lado, e a gente tem muitos amigos corretores. O inconformado sempre ganha mais dinheiro, porque ele sempre busca alternativa, ele está sempre... o mercado está ruim, mas eu tenho que vender porque eu preciso... Alguém vai comprar. Alguém está comprando. Até uma semana fazendo... Então, aliás, todas as profissões precisam ser inconformáveis. Mas o corretor, eu acho que ele sofre mais pressão, porque ele tem que vender, não é todo dia, então... ele não pode ficar esperando cair, não, porque não vai, às vezes não. Aquilo que você comentou, Lando, assim, né? O corretor, um mês está rico, no outro mês está pobre, né? Porque ele tem que ser uma empresa, né? O que a gente comenta é que ele precisa se organizar. É uma empresa. Né? Aprender que... Ele tem prolabore, no final do ano ele faz distribuição de lucro. Agora, se ele gasta o que ele recebe, como é que ele faz? Como é que ele tem capital de giro? Aí ele desiste da profissão. O Cresce aqui está com a programação aí, para ver se o pessoal entenda, todo corretor tem um CNPJ. Né? Sim, é. É um projeto meu, eu tenho aqui um tempo já, essa semana já deve estar lançando. Vamos lá, vamos entender. A palavra pejotização foi uma palavra que foi um pouco errada no início, que foi criada para fugir dos custos trabalhistas. A princípio foi isso. Só que, por exemplo, no tempo da pandemia, nós fomos procurados por muitos corretores, nós abrimos uma série de linhas de crédito subsidiadas, alguns financiamentos muito bons. O corretor chegava aqui e falou assim: tá bom, beleza, me presta o seu extrato bancário, não tem. Peça o seu CNPJ, não tem. O seu imposto de renda, não tem, mesmo que isso não existe. O seu dinheiro, você ganha e faz o que com ele? Esconde debaixo do colchão? Você tem que ser uma pessoa reconhecida. Então, existem dois lados que devem ser analisados. Um é o corretor, que ele já está habilitado a trabalhar na profissão, porque ele está registrado no CRES. Sim. Primeira coisa. Então, ele com profissão liberal ou autônomo, ele está liberado para trabalhar. Isso é uma coisa. Existe outra leitura que é o fisco, que é outra história. Quando você tem um CNPJ, principalmente uma limitada unipessoal, seu tributo cai para 6%, pronto, acabou. Pois é. Pronto. Olha que beleza. Você emite sua nota fiscal, certinho, seu 6%, seu dinheiro está legalizado, abre sua conta no banco, pega seu financiamento, você passa a existir. Tem crédito. Tem crédito, passa a existir. A empresa está faturando, né? Mas isso é caro, não, amigo. Você é um profissional ou não é? É isso aí. Se você é um profissional, você tem no mínimo que investir nisso. Você está passando aquele primeiro perfil que você falou, não funciona. Ele não tem mais espaço. Não existe. O cara tem que se tratar como uma empresa. Então ele tem que ter nota fiscal, tem que ter empresa, tem que ter contabilidade, tem que recolher verdadeiramente imposto, tem que ter um plano um capital de giro, ele tem que ter um plano de distribuição, programar custos, investir financeiramente na sua profissão, quer dizer, na sua empresa. E tem que pensar um pouco mais na frente, não pode pensar no amanhã, né? Tem que se preparar. Eu falei com você que semana que vem eu tô lá em São Paulo, né? Eu vou lá na Feira da Construção Civil, né? Aí o Acha perguntou,
Quem é que está bancando? Eu falei, sou eu. Sim. Né? Porque eu claro. invisto no meu conhecimento, na minha parte, que se eu precisar de fazer alguma consultoria com alguém, eu já estou inteirado ali sobre o assunto. Se você não investir, atualizado no negócio. Não tem jeito. Yolanda, isso vai dar resultado. Se Sim. trabalhar assim, vai colher. Yolanda, nós temos aqui a Unicres, que eu tenho o prazer de te apresentar fisicamente. Ela é hoje uma academia de estudos avançados para corretores de imóveis. Nós estamos na fase final de contratação de empresas que estão criando as aulas, tá? que nós vamos publicar através de uma plataforma em AD que nós já compramos também pronto. O que é isso? Nós queremos que o corretor, inclusive as empresas construtoras, que nós tenhamos um banco de talentos aqui dentro. Eles terão níveis, módulos que vão crescendo. Então ele parte de módulos simples. O que é uma consultora, o que é uma incorporadora, como é que é o tipo de financiamento, quais são as taxas, alguma coisa assim, e vai aprofundando até chegar no nível, até 360 horas de aula, que é um curso de pós-graduação. Tá? Depois esse curso nosso vai ser certificado por uma faculdade para poder ter os amparados. Se a pessoa tiver um nível superior, entra com pós-graduação. Se não tem, fica com um curso prático. Mas, de qualquer forma, o nosso foco é o fomento do mercado. É a qualificação do profissional, que ele tenha base para discutir qualquer tipo de assunto. Então, os imóveis primários que existe, né, desse mercado, eles sofrem muito na mão de corretores que não estão preparados. O mercado de terceiro sofre muito na parte jurídica de negócios. Sabe? É verdade. Se você vê coisas horríveis. Hoje nós estamos tendo uma sessão de julgamento aqui, que eu gostaria que os corretores, colegas, nunca passassem por isso. É extremamente desagradável isso. Você vê alguns de propósito, outros por erros, sabe, simples demais, desconhecimento de causa. Só que o corretor, quando entra no mercado, ele faz um juramento. Ele teve um curso que fez isso. Muito simples, mas teve. Então, você não pode nunca dizer que você não conhece aquele ali. Você não vai poder nunca declarar ignorância daquele assunto. Então, seja um profissional, faça os nossos cursos, aprenda a fazer isso. Se prepare. Seja um bom profissional em todo o mercado, se é primário ou de terceiro, não tem problema, só que faça com segurança. Tem que plantar para colher. Claro. Pode até fazer sem dolo, né? Mas vai ser penalizado. Vai ser, a responsabilidade é a mesma. Você perguntando assim, né? Poxa, pessoal, a sociedade precisa entender que o CRES está aqui para auxiliar. Né? Então, se alguém se sentiu lesado de uma certa maneira, né? Ela pode procurar o CRES. Sim. Né? Uma das primeiras coisas, até vamos voltar ao assunto, mas é interessante que você saiba disso. Quando nós entramos na nossa gestão, a primeira coisa que nós fizemos, nós tiramos a ouvidoria direta e abrimos um canal como Fala BR. O que significa isso? A pessoa entrar no Fala BR, ele está falando para a Presidência da República e para o Tribunal de Contas ao mesmo tempo. Então, esse processo vai chegar com a gente, nós seremos obrigados a dar um parecer em 15 dias. Então, é impossível... Não, julgar não, se dá um parecer. Abrir uma continuidade, não. Então, não tem proteção. Amigo do meu amigo, primo do meu primo, esses caras 20 anos, não existe isso. Por isso que eu disse que o trabalho que vocês estão desenvolvendo é muito importante para a sociedade. Né? E está lá, no portal Transparência, tranquilo, você acompanha, você faz sua acusação, seja o que for, vai receber o retorno, o andamento do processo, e ele vai ter. Nós estamos tentando criar uma estrutura de que em 6 meses os processos estejam julgados. Tá? Criamos aqui também agora uma junta de conciliação para tentar diminuir esse volume de julgamentos, porque além do mais tem um custo muito alto operacional para isso, né? Na nossa contabilidade de custos, 65% de toda a nossa receita anual é dentro da fiscalização. A gente é obrigado por lei a fazer isso. Por lei. Por lei. Então, descende custo. Então, a gente tem um fim e um meio, então, esse objetivo maior está sendo cumprido com louvor. Está tudo correndo muito bem. Nossa, estou de parabéns. Então, foi não, James. E eu fiquei satisfeito de escutar isso, porque é preciso. É preciso preparar melhor, é preciso ter corretor mais bem preparado. É preciso ter reposição, né? Porque muitos se aposentam, enfim, desistem, você tem que ter reposição. É um trabalho que não tem fim, mas que vai gerar fruto. É uma coisa que, assim, eu sempre questionei o CRES da situação só de fiscalizar. Não, tem que fazer algo a mais. Né? Claro. Se for só para fiscalizar, não tem, né? E eu acho que o mundo da construção civil tem que se abraçar, tem que se ajudar. Né? Então, se o corretor que está precisando de um auxílio, a parte da construção civil consegue auxiliar, a parte de arquitetura, vamos trocar ideia, né? E vice-versa, né? Sem dúvida, porque todo mundo vai colher o benefício disso aí. Porque a gente trabalha em comum, né? Eu gostaria de aproveitar e fazer um convite.
que a construtora se inscreva esse ano no nosso projeto de selo Mais Integridade. Né? Sim, esse selo ele tem como objetivo maior a transparência, a legalidade entre todo esse universo da construção civil. O primeiro que nós lançamos foram 5 imobiliárias que conseguiram ser aprovadas. É um processo complicado, bem apertado mesmo. Que bom. Desse ano agora que passou... Gera valor. A gente gosta assim. Desse ano já foram 15 empresas que foram agraciadas com esse título. Então, para você ter uma ideia de as pessoas que analisam essa documentação, o processo, entre eles a gente tem Sebrae Nacional, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, CGU, Instituto Ethos, e vai por aí. É um grupo o DF Imóveis também participou. Então, nós somos os mentores, mas existe uma estrutura que faz essas análises. Convite está aceito. Viu? Será um prazer realmente fazer isso aqui, que nós queremos que as construtoras realmente participem. E outra coisa, a tendência é que essa transparência que é cobrada hoje para a sociedade, cada dia aumente mais. Eu estou conversando com vocês e pensando o tanto que mudou nos últimos 10 anos, James, da expectativa que a gente tem com o corretor. É muito maior. A gente quer muito mais do corretor agora. A gente precisa muito mais do corretor do que há 10 anos atrás. É incrível. Se falar de 20 anos quando a gente se conheceu, então é um abismo de distância. Tem uma startup aí que o pessoal falava que ela veio para tirar o corretor de cena, né? E hoje ela entendeu que o corretor faz parte do processo. Entendeu? Então, assim, se não tiver ele lá, o negócio não anda. Pode ter uma coisa pontual aqui ou outra? Pode. Igual você pode fazer uma venda pontual lá com alguém? Pode. Mas o grosso da venda vai para a equipe de vendas, né? Sem dúvida. A gente precisa de trabalhar isso o tempo todo. O que mudou nos últimos 20 anos é a informação. O cara senta na sua frente, ele já está informado. Ele já sabe, ele já conhece o mercado. Ele já foi nas outras imobiliárias. Ele não vai comprar direto. Isso é muito raro. O cara que chega lá quer um produto Vilela. Ele pode até querer um produto Vilela, mas ele vai olhar. É a obrigação dele olhar. Para ele balizar preço, para ele ver diferencial. Então, quem está na frente dele para receber é o corretor. Ele tem que saber atender. Então, o cliente está muito mais preparado. E o cliente de Brasília, ele é muito exigente. Muito. Extremamente exigente. Então, ele precisa de um atendimento que convença, senão o corretor perde a venda. E ele precisa entender. Eu sempre falei assim, de todo produto, você precisa saber, não é 100%, é 150%. Né? Porque aquele 50% excedente ali é o que faz fechar o negócio. Mas o que a gente faz na consultora? Ele tem apoio integral. Se ele chegar na obra, qualquer um dos nossos 19 engenheiros vai ajudar a vender. Vai ajudar mesmo, vai andar, vai mostrar, porque o engenheiro conhece muito o produto, vai ajudar. Chegou na consultora, gerente comercial, atendimento, quem que for, para vender. Porque o sucesso de qualquer negócio passa pela venda, então passa pelo corretor. Então, na consultoria tem muito essa relação que eu comecei falando aqui, do respeito, porque o sucesso está totalmente interligado. É uma coisa assim, a gente estava falando assim, de confiança de venda, né? Eu falo assim porque eu já conheço a consultora há muitos anos, né? Já conheço vários produtos, assim e tal, e até é meio suspeito falar alguma coisa assim, né? Mas assim, quando você entra num canteiro de obras, que você vê extremamente organizado, você olha para o cliente, você vê o brilho diferente no olho do cara. Entendeu? Então aquilo ali te dá mais segurança, né? E se o corretor, se ele estiver realmente engajado no produto, entender os pormenores do produto, né? E conhecer a concorrência, como diz lá em Minas Gerais, em Ambuna Capanga, já viu essa expressão? E muitos engenheiros, consultores acham que uma obra muito limpa custa mais caro. Não custa. É o mesmo preço. É uma questão da boa gestão. O capricho, de uma maneira geral, não custa mais caro. Dá mais trabalho. Mas a gente não está lá para trabalhar. Agora, requer mais dedicação, mas não custa mais caro. Fazer uma boa pintura, receber uma pintura, ela ficar ruim ou bom, você está pagando o mesmo preço. A grande maioria das vezes. Às vezes você contratou um cara bem ruim, aí não tem jeito. Mas na grande maioria das vezes é capricho, é a dedicação de quem está lá, é a filosofia da empresa para receber direito. Não precisa ter olho técnico.
né, uma obra bem feita, assim, a pessoa consegue enxergar na hora. Pô, tá tudo alinhado, assim, né? É diferente de você fazer igual o Acho estava falando, o corretor ele faz um laudo de avaliação mercadológica, né? O banco lá ele solicita para ver se a estrutura daquele imóvel cabe dentro do período de financiamento, né? Então você vai lá, não tem um visto aqui de construção, a estrutura tá boa, tal. Esse é o laudo do engenheiro. Né? A gente fazendo a venda é diferente, né? Chegou. Eu lembrei uma vez que um corretor em Águas Claras, um cliente falou para mim, no processo de entrega, que ele comprou da Vilela porque ele foi na obra e os tubos estavam todos alinhadinhos assim no subsolo. Aí eu não falei nada, assim, mas tem lugar que não é alinhado porque o tubo é alinhado. Enfim, isso mudou, foi escancarado nos últimos anos, essa percepção. Pois é, mas se um corretor teve essa vivência e transformou isso em mérito, parabéns para os dois. Seria uma obrigação da consultora, mas ele conseguiu visualizar aquilo e transformou aquilo num argumento. Um ponto importante, acho que tem que dizer, que serve para todas as profissões e para o corretor também, é até o da paciência. O processo de formação de um corretor com um amadurecimento é como do engenheiro, demora. Ele tem que se preparar, mas ele vai atender, ele vai perder uma venda, ele vai ter a experiência, que é o treinamento prático. Fugir do imediatismo. Não tem jeito. Né? Se ele quiser começar nesse mercado e vender muito, não vai ser assim. Em lugar nenhum vai ser assim. E é de cada um, né? É preciso ter paciência. E é de cada um. E ser inconformado. Se ele é paciência e inconformado, o sucesso é garantido. Você imagina o seguinte, você fecha uma venda hoje, quantos imóveis uma pessoa compra durante a vida? Em geral, né? Deve digamos ser. Que no máximo 3. Vamos lá. Só que essa pessoa, uns casam, outros morrem, se separam, coisa e tal. E se você tem sempre um negócio imobiliário aí, infelizmente, na separação são 3 imóveis. Um que você vende, mais 2 que você compra. A pessoa faleceu, às vezes deixa uma carteira maior, que os filhos vão vender para comprar. Há momentos ruins, mas você tem que transformar isso no negócio. Não tem como, né? Não é isso? Então, você pega esse cliente hoje, ele volta com você, ou te indica para alguém. Quando você está com sua carteira, você não se faz uma carteira com 5 anos de profissão. Esquece. Não faz. Você vai começar a ter retorno depois de 15 anos de idade, que as pessoas estão voltando para fazer um segundo negócio. E isso faz parte da paciência e do... Paciência profissional. Assim. O corretor ele acha o seguinte, tirei o Cresce, já vou começar a ganhar dinheiro. Né? Eu sempre falei em treinamento, olha, corretor para começar a ganhar dinheiro, é 1 ano e meio, 2. Né? E assim, pode ser... Pode. Pode, claro que pode. Né? Você pode ficar... eu conheço corretor que assim... entrou no imobiliário, 1 semana vendeu. Aí depois ficou 3, 4 meses sem vender. O outro ficou 3 meses sem vender, de repente... Até nós estávamos discutindo isso sobre isso aqui. A paciência para se consolidar no mercado. E entender, consolidar, para não ter picos, crises, porque ele tem uma carteira consolidada, uma carteira que faz terceiro, faz novo, de investidor. Paciência. Até nós tem que apostar em profissão, né? Mas assim, o ser humano vai ter que apostar em alguma profissão, né? Uma coisa que você falou é o seguinte, eu já tenho 20 anos de corretagem, né, e tal. Hoje, assim, 90% do que eu faço é de indicação. São de pessoas com quem eu já atendi. E aí a pessoa chega e fala, não, você pode deixa que o James, ele resolve o financiamento, resolve o cartório, ele vai lá, faz a avaliação é minha e os meus honorários ele também sabe quais são os meus. Né? James, mas ele sabe que eu vou fazer o trabalho. Assim acontece com o médico. Tem médico que você ia lá, ligava lá e marcava consulta para outro dia. Agora são 6 meses. E você mesmo indicou ele para... Por quê? Porque ele mereceu ser indicado. A carteira do cara ficou gigante. Consequentemente, valor da consulta. Aqui, assim, o que a gente estava falando aqui. Plantar. Se um corretor fecha um negócio logo que começa a carreira dele, é um péssimo momento para fazer isso. Porque ele vai achar que o resto da vida dele vai ser assim. Com esse preparo que ele vai ter aqui agora... Não, mas vai ser melhor. De como administrar o dinheiro, né? Então, ele tem uma concepção errada, porque depois, próximo negócio, ele vai desistir da carreira. A gente tem um turnover enorme de corretores que entram e acham que vão fazer um negócio da vida no primeiro ano. E esquece que o corretor tem que ter uma vida de negócios. Ele vai ter, não é um negócio que vai resolver a vida dele. Sim. Não funciona por aí. Porque às vezes ele acha que assim, eu vou lá no Landa, eu tenho um terreno, uma projeção lá e vou lá e vender pro cara. Né? Mas às vezes ele não sabe nem precificar, não sabe se está fora, não vê documentação. Não sabe nem o valor agregado que tem no produto, às vezes. Olha que perigo. Ou, às vezes ele não soube nem se documentar com quem está vendendo, quer dizer, preparar, porque às vezes ele pode até perder essa venda, enfim. Preparar mesmo, o cara tem que se preparar. Né? Mas o corretor não sabe. Você sabe que você der um prejuízo para alguém na avaliação, você pode ser judicialmente cobrado por isso, precisa ser diferença. Acho que fechou um negócio, fechou a porta, foi embora. Calma, não é por aí não. Não.
Você tem um redibitório aí, você tem um executório, alguma coisa no documento lá antigo que pode dar problema. Vamos estudar, meu amigo. Vamos aprender a fazer isso, né? As construtoras hoje, como a sua, vocês têm uma tendência de alguma região em Brasília para investir mais a médio prazo? Que estudo vocês estão fazendo? A gente trabalhou muito fortemente nos últimos 10 anos no Noroeste. A gente focou no Noroeste. É o segundo mercado em volume de imóveis vendidos em Brasília. Depois de São Paulo. A gente chegou a ter no passado 10 empreendimentos ao mesmo tempo, hoje a gente tem 8 empreendimentos. Então a gente está focado. Agora a gente já percebeu que o Noroeste está começando a diminuir, já não tem mais quase terreno, né? Está na mão de 3 ou 4 empresas. A gente está apostando muito em Águas Claras agora. A gente vai fazer um grande lançamento em Águas Claras. Águas Claras é um bairro que a gente adora. Eu adoro Águas Claras. Nós construímos lá 11 grandes empreendimentos. Fomos super felizes. Em um determinado momento de crise do Brasil, o mercado lá ficou ruim. Ruim porque estava super ofertado. E como é cíclico, né? O cara comprou um 2 quartos, daqui a pouco quer comprar um 3 quartos. Esse mercado deu uma melhorada. E a gente vai fazer um grande retorno para Águas Claras com um super produto. Apostando nessas regiões muito positivas, muito boas, que no nosso entender, tipo CA. A gente vai lançar um empreendimento no CA. Eu gosto muito de CA. Que eu acho Jockey, muito legal. Mais à frente. O Jockey, quando sair, com certeza vai ser uma região muito boa. Aí a DEME está trabalhando, a Terra Cap está trabalhando para novos polos. Mas eu acho que ainda tem muita coisa no Noroeste, tem muita coisa em Águas Claras. E tem que ter criatividade, né? Criatividade, porque a gente também tem uma carteira para a gente vender. Então, nós vamos lançar esse ano. Lançamos um empreendimento no Noroeste agora, mês passado. Mês que vem em Águas Claras. Em junho, julho, no Lago Norte. Já estamos esparramando um pouco mais. Esse no Lago Norte já vai vir com documentação residencial? Residencial. É porque lá tinha esse problema, né? Tinha que ter loja, né? A gente vai transformar as lojas em área comum. Pode ter loja, mas pode ser área comum. Vai ser aprovado como misto, então. Aprovado como misto. Né? Só que a loja não vai ser ocupada. Ela não é obrigada a ser ocupada. Informação importante, assim. Muito interessante essa informação. Porque, assim, lá no Lago Norte, né? A maioria dos empreendimentos... São todos comerciais. Né? A concepção de Brasília é apartamento de 2, 3 e 4 quartos. Né? Então, algumas áreas ficou aí, as kitnets, né? Que ficou para o público meio solteiro, divorciado, né? Algumas empresas pegaram algumas áreas e pegaram aquela área ali e conceptuaram como se fosse uma para residência, né? Mas a documentação é sempre comercial. A gente tem na construção civil um movimento que nós falamos um movimento pendular, né? Ele vem por baixo, vai para um lado, vai para o outro, essa tendência de mercado, custo. E essa leitura que se faz de investimento no ramo imobiliário, nós comentamos só com uma coisa intangível, física, de tijolos, de pessoas, o corretor tem que ser sensível a isso. Eu tenho que entender o seguinte, eu não estou vendendo tijolo, estou vendendo uma habitação para alguém. O Diego até comentou, quando você vende um imóvel para a pessoa para morar, o olho dele tem um brilho. Quando você vende para o investidor é outro. Diferente. Completamente diferente. É isso? O prédio, por exemplo, um terreno para uma construtora, ele vai ter uma visão de investimento em cima daquilo. Um terreno para fazer uma chácarazinha é outra. Entendeu? Uma coisa... Porque o nosso mercado é maravilhoso. Mas, por exemplo, o investidor ele pode chegar para comprar um imóvel nosso e achar caro. Porque como é para investir, para aluguel, ele tem um ali do lado R$1.000 mais barato. Eu tenho que ter capacidade de demonstrar para ele que se ele comprar o nosso, que está mais caro realmente, ele vai ter muito mais liquidez. Ele vai ter um valor de locação melhor. E às vezes ele está fazendo melhor negócio, na verdade, do que comprando mais barato. Então, esse corretor, se ele não estiver preparado com os argumentos corretos e sinceros, não tem jeito. Ele vai perder a venda para o imóvel mais barato. Porque o cara quer o ticket menor. Mas calma aí, você já pensou que nesse imóvel aqui você consegue... Enfim, você vai alugar um apartamento de um quarto, que o cara tem uma tomada para carro elétrico, e que aquilo lá não tem, e se você pegar um cliente, daqui a pouco vai ser muito normal. Quem não tiver, pode ser... Quem sabe que imóvel que não tenha o ponto de carregamento elétrico não pode ter dificuldade de aluguel. Daqui a 10 anos. A gente não sabe como é que vai ser. Pode andar muito para frente, pode não andar, mas a tendência é andar. Isso é importante, passar a ser importante. Para esse valor são coisas muito diferentes, né? Parece que são parecidos, mas não são boas assim. A gente fala aqui para o corretor o seguinte, meu amigo, se você for procurado por alguém que você cobra barato, muda de profissão. Você tem que ser procurado por eficiência. Você tem que trazer solução. Outra coisa, o corretor não cobra caro se ele é certo.
custa caro que faz a coisa errada. Custa muito mais caro para você consertar um negócio mal feito do que você ter uma tranquilidade, uma segurança documental, né? Mostra que aquele imóvel foi seguro. Ou até, todo imóvel é vendável, por mais complicado que ele esteja, mas você tem que regularizar aquilo. E aí, como é que faz? O corretor tem que ter um bom amigo no cartório, um bom engenheiro para fazer avaliação, um bom arquiteto, um bom gerente de bancos. É um network. Todo o mercado ele se conecta. Sabe? Se conecta. Parceria, tem que ter parceria. Enfim. E por isso que a gente falou, né, da paciência, de formatando isso. Você não vai nascer com isso, né? Você vai, esses contatos todos, você vai criando. Você faz uma venda, é um cliente no seu cadastro, no seu portfólio, acabou. Se der tudo certo, dali vão sair quantos? Você vai trabalhando. Mas isso é o tempo que vai te dar essa condição. Né? Na estrutura de vocês hoje, quantos corretores estão diretamente envolvidos? Hoje a gente trabalha com imobiliária exclusiva, não é uma house. É uma imobiliária chamada Pilotis, tem 35 corretores que só vendem consultora Vilela. A gente queria deixar de vender o nosso imóvel em corretora que vendesse outros imóveis, queria venda exclusiva. E optamos pela imobiliária, foco, né? E acertamos com a imobiliária que ela só venderia imóvel residencial da Vilela e casa no Lago Sul. Até para pegar essa veia do alto padrão. Alto padrão Lago Sul, só produtos premium. Então, casa no Lago e consultora Vilela. Está indo bem. A gente viu um resultado muito grande. Tem muita coisa a ser trabalhada ainda, desenvolvimento de corretor, de estratégia de venda. Mas tem dado super certo. É um grupo menor de corretor. Eles selecionaram muito bem corretores capacitados. A gente está super satisfeito. Foi uma boa decisão. Eu como membro do Cresce, eu gostaria de oferecer para vocês, se possível, na medida da necessidade, nós temos um projeto tipo assim, o Cresce Visita, sabe? Não é essa a ideia do corretor só vir aqui. Por exemplo, você tem lá 35 corretores, a gente programou um dia, uma tarde, um final de expediente, para levar lá uma palestra, alguma coisa que seja realmente produtiva, ou tratar de finanças pessoais, documentação imobiliária, alguma coisa. A Unicresce também tem uma estrutura aqui para 25 alunos, especificamente desenhar algum curso, alguma especialização no final de semana, alguma coisa, tem condições de atender também. Então todos poderão participar dos futuros cursos. Eu sempre falei lá que nesses processos de formação de equipe lá da consultora, que é quem conduz a gente para produtos prêmios e para construção mesmo mais barata, super produtiva, eu gastei no mínimo aí do meu tempo aí, com 35% do meu tempo ao longo da minha carreira formando gente. Processo de formação, treinamento, conversa, treinamento. Na cabeça do cara, mostrando os caminhos. Treinamento pode ser uma conversa, pode ser realmente um treinamento. Conversando, treinando, preparando a equipe. Não tem outro jeito. Você tem que preparar o seu time o tempo todo. Eu faço questão dessas palestras para os nossos corretores, não tenho dúvida. Então a gente está com esse trabalho na consultora. De formação, de treinamento do corretor. Inclusive está com uma pessoa específica para isso. Tem uma pessoa lá que a Pilotis colocou, que faz um trabalho bem legal, prepara, faz um material para ir no detalhe, inclusive técnico, e dá esse material para o corretor, aí ela faz o treinamento, muito bem feito, prepara o corretor, aí depois ele tem que continuar em casa e estudar. E qual é a vantagem? Se ele for na obra, todo mundo tira a dúvida dele. Pode ficar com a dúvida. Ela mesma tira, né, Eleonora? E a gente tira porque a gente quer que o cara faça boas vendas. Não é só fazer boas vendas, né? É trazer aquele cliente para dentro da vilela e para a carteira dele. Então é pensar um pouco mais na frente, reforçar a marca. Eu acho que o conhecimento geral do corretor de imóveis é inevitável. Conhecer a cidade inteira, para onde ele está crescendo, os investimentos melhores. Agora, mas ele tem que ser especialista em alguma coisa. Alguma região. Ele fala assim, eu entendo dessa área, eu conheço os buracos dessa rua, conheço os moradores, sei para onde está crescendo. Tem que ser focado naquilo. Então, um corretor que se especializa em imóveis de lançamento tem que entender dessa estrutura de construção civil. Tem que entender realmente de engenharia, sabe, tudo. Tem que entender. Senão porque ele está vendendo literalmente um sonho. Sim. Porque muitas vezes está na planta, muitas vezes está só com tapume. E como é que ele vai abstrair isso? Tem um folder, né? Tem um material que a gente procura fazer material forte. Ele projetar na cabeça da pessoa como é que vai ser aquele produto Exatamente. lá na frente. A gente tem as ferramentas, mas ele mesmo tem que abstrair. Ele tem que abstrair, que eu falei, comprar primeiro, né? Ele tem que entender como é que exatamente funciona aquilo ali no 3 dele, né? Para depois ele transmitir. É mais difícil. É uma especialização, realmente. É uma expertise que o corretor tem que ter que tira dele, né? Vamos ver então o que a gente consegue. Sem dúvida. Nossos projetos juntos aí. Fiquei muito feliz da sua presença aqui, realmente. Foi um orgulho estar aqui. Eu já vi
o pessoal que já esteve aí. Foi bom demais te reencontrar. Então, eu te agradeço aí. Você era um corretor desses prêmios, eu vi o trabalho dele lá. Te conhecer também acho. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Tomara que a grande maioria das entidades de classe façam como vocês, que é treinar, controlar, fiscalizar. Não é só um trabalho de punição. Eu estou realmente super impressionado com o que eu vi aqui. Parabéns mesmo. Tá vendo? Coisa boa. Estamos tentando deixar essa casa mais ágil, mais parabéns. técnica, mais precisa. Eu acho que tem que agrupar. Sim, todo mundo que está dentro do setor tem que estar junto. Trabalhar bem comum para todos. Nos próximos dias eu espero estar aqui com Ciduscom, Secov, ADEM, todo mundo a gente conversar aqui em conjunto. Uma boa, hein? Cada um dentro da sua especialidade, sua leitura. Ciduscom e ADEM, os dois estão em ótimos momentos com os líderes assim. Amigos meus, um é o Eduardo Aroeira, que esteve aqui, né? Teve. Outro Dionísio também, um cara fantástico, da cabeça aberta, pensa na frente. Momento muito bom de trabalhar com eles. Inclusive, ele e a Helena, já tiveram participando de alguns debates conosco aqui. São pessoas fantásticas. Que pensam na frente, que tem essa mesma preocupação nossa de formar, de fomentar, de pensar lá na frente mesmo. São duas figuras muito legais para fazer esse trabalho assim, que vão adorar esse assunto. O pessoal, a Noreg também, né? Interessante. Nós conversamos aqui sobre assinatura digital, reconhecimento de firma à distância, tudo. Gente, o corretor, cada dia que ele tem que acordar de manhã e falar: o que eu vou aprender hoje? Porque eu vou aplicar, ontem eu já deixei de aplicar. Ele tem que ocupar o dia inteiro, ou atendendo, ou estudando, ou correndo atrás de venda, ele tem que ser inconformável. Hoje é a terceira vez que eu vou falar sobre isso, né? A gente não pode ser os dinossauros do passado. Esquece. Porque está vindo um meteoro. É igual engenheiro. Né? Engenheiro, igual o dinossauro do passado, está fora. Ele não vai entender, ele não vai Porque aceitar. nas duas entrevistas que a gente passou aqui, eu falei sobre isso. Tem um monte de... tem muito engenheiro, por exemplo. Ele tem que estar atualizado o tempo todo, senão fica para trás mesmo. As ferramentas para você... De execução. De visualização de projeto. Nosso engenheiro abre um iPad e vê o 3D do projeto. Você fala assim, subsola essa viga aqui dentro e vê. Já sei quantos tijolos vou usar, quantos metros, quantas toneladas de ferro. O cara que não se atualiza, fica para trás. Isso é para todas as profissões. Né? Não pode correr. A gente conversou aqui sobre inteligência artificial. Imagina. Justamente sobre isso. Né? É um e aí mundo sem volta. Redes sociais, trabalho de redes sociais. Né? Eu vi um podcast no final de semana que um case de sucesso de venda lá em São Paulo, da Cirela, ela falando, pelo que eu percebi, o forte é nas redes sociais. Sim. E trouxe resultado, né? Uma coisa interessante para o corretor, quando você recebe um cliente no seu estande, a sua venda já está bem avançada, você não tem na trás dele, já vem até você. Uma oportunidade maravilhosa. A oportunidade já está ali, sabe tirar o proveito, você vai ter que trabalhar bem. A bola já está dentro da área. Está dentro da área. Dentro da área, ali tem que trabalhar ela direitinho. E os zagueiros estão na lateral, né? Ele foi lá, cara. Isso aí... Hoje o mercado, o mundo é muito rápido, as informações são muito rápidas. Agora, como o dinheiro é sonho, né, e o dinheiro está escasso, então assim, é um ato difícil, não é fácil vender, né? Uma taxa de juros alta, enfim, mas não pode esquecer que bem preparado ele vai fazer a venda. Não pode esquecer que em crise o dinheiro não some, só muda de mão, tá? Exatamente, está em outra lugar. Vamos mas assim, e como tem gente casando, tem gente separando, tem gente mas crescendo. Cada produto tem o teu cliente, né? Eu tenho que saber chegar nele. Claro. Né? E tem sempre gente comprando imóvel. Se você tem um cliente com algum tem cara que só compra lá abaixo. Se você tem um cliente que está com valor para aplicar em imóveis ou em fundo de investimento, alguma coisa, seja hábil, entenda do mercado, porque senão um gerente de banco vai levar a aplicação dele antes de você. Sem dúvida. Sem dúvida. Então vamos pensar que nós trabalhamos com coisas tangíveis, não é isso? A gente preocupa com a longo prazo isso aí. Né? Lani, então, muito obrigado pela sua presença. Sei que desse tempo que você nos doou aqui, sei que você é uma pessoa realmente bastante ocupada. Né? Foi ótimo. Tem muitas tarefas maiores. James, brigadão também por mais esse tempo seu de vida. Né? Vamos trazer outros colegas nossos aqui para acrescentar sempre alguma informação para o nosso ramo, para os nossos colegas corretores. Deixo com vocês as suas palavras aí para você acrescentar o que você achar que seja pertinente. Eu fiquei super feliz de estar aqui, orgulhoso, né? Feliz com o trabalho de vocês. O consultor está lá, a gente continua na luta, formando gente, a gente tem um trabalho com grande formação de engenheiro e de corretor também. Estou à disposição do Cresce, quero fazer parte desse curso sim, quero essas palestras, vou procurar vocês em outro momento para a gente ver todas as opções que tem, porque a gente está nesse trabalho muito parecido com o de vocês, que é de formar, de capacitar corretor, com paciência, para a gente colher os frutos mais na frente. Você, meu amigo. Pois é, aqui eu falei com você,
uma pessoa extremamente especial, muito, né? muito especial mesmo. Um profissional que eu admiro já há muito tempo. Sabia que o papo ia ser bom, né? Bom demais. E é isso, a gente precisa se organizar, se juntar e pelo bem comum. É isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Bom, muito obrigado a todos Obrigado. então que chegaram até aqui. Obrigado realmente pela paciência, viu? Pela audiência. Curta os nossos canais de comunicação nas redes sociais. Deixa seu like de preferência. Deixa suas mensagens. Nós teremos o maior prazer em atendê-los na medida do possível. Muito obrigado por todos. TV Cresce agradece. Tchau, tchau.